Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da AM Brasil, nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, dessa série, né, que é um curso saindo de Babilônia, a Jornada do Despertar. Essa é a parte 2 do vídeo. Se você não viu, eu te aconselho não ver, senão você não vai entender. Veja o vídeo anterior, tá? Veja o vídeo anterior, para não falar para ver os anteriores, mas especificamente desse, veja o anterior, senão você não vai conseguir compreender. Nós paramos no anterior, foi no tópico 4, deixa eu só conferir aqui, paramos no tópico 4, então a gente vai dar sequência no tópico 4, já partindo para o tópico 5. A gente estava falando lá de inadequação, então assim, deixa eu só me organizar aqui, pronto. Estávamos falando de inadequações que um líder passa, né? Ele sente, ele vive. Então é preciso que você viva. Desculpa, tô acelerada, ainda não. Eu costumo, deixa eu só abrir um parênteses aqui, quando eu tô atendendo, né? Eu costumo que eu preciso trocar o jaleco. Às vezes eu tô atendendo e vou logo dar uma aula ou gravar, e aí eu ainda tô acelerada. Então eu tô acelerada ainda da parte 1. Então, desculpa, vamos lá. Nós estamos falando das inadequações que nós líderes passamos. E nós estávamos falando, né, sobre o fato de que se o rabino, né, dissesse para mim que o Eterno mandou ele fazer o que ele fez, eu nunca aceitaria. Se Jonas dissesse para mim, olha, o Eterno mandou ir para Nínive, eu ia dizer, tá louco, né? Você tem que preservar a sua vida. E eu digo isso, por exemplo, porque quando eu estava em João Pessoa, o Eterno me mandou voltar para o Rio e eu comecei a questionar, né, pela realidade momentânea que o Rio passa, de violência, essa coisa toda, e todo mundo disse para eu não voltar, e eu também disse para eu não voltar, só para deixar claro, eu também disse para eu não voltar. Mas existiram outras coisas que eu não compartilhei, que é a questão do seguinte: tem uma música, não sei se é do Judson Oliveira, não sei, que a música é Quem Se Importa, tá no Ministério Clamor pelas Nações. Essa música é sublime. Você não vê as pessoas se afundando. Quem se importa. Gente, ouça essa música. Ela é surreal. Então, assim, e o Eterno me fez voltar a essa música. Eu conheci essa música lá em 2000, eu acho, eu estava em Uberaba. E aí o que acontece? Muito isso, as pessoas não se importam, sabe? Generalizando, a gente vive uma espiritualidade muito fluida, não é fluida, muito van, de vaidade. A gente tem uma espiritualidade muito van, muito pueril, sabe? A gente só fala, como eu tenho minha mãe dizia, na verdade, minha mãe dizia que uma determinada pessoa era muito garganta, sabe? Assim, vou até tirar aqui, era muito garganta. A gente é muito garganta, a gente é muito gogó, entende? A gente precisa falar menos, e muito menos, e viver. Não é nem viver mais, a gente precisa viver. A gente precisa parar de falar e a gente precisa viver. Então, dentro disso, falando das inadequações que a gente vive como líder, existe uma coisa que sempre aconteceu comigo, foi exatamente isso, sabe? O Eterno falava coisas para mim e a grande maioria não acreditava. E aí foi quando ele começou a me dizer, olha, você não está pronta para ser um profeta, né, para ser um navi, porque você está preocupada com a opinião dos outros. E o que eu tenho para você é totalmente diferente do que eu tenho para os outros. E aqui eu quero fazer menção de uma figura fantástica, que é a Valnice Milhomes. Uma vez eu estava lá em João Pessoa, e até para ouvir o testemunho dela. E assim, sem entrar nos méritos, tá? Porque aqui eu não estou falando mal de religião nenhuma, não é esse o ponto. Muito pelo contrário, a Valnice, ela é uma big referência. Big. Eu nem preciso dizer isso porque isso é óbvio. Mas o Eterno me fez aprender muitas outras coisas com a Valnice. E eu olho para ela e eu quero dizer para você o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta.
A Valnice, vamos colocar a Valnice na reta aqui, tá? A Valnice, ela seria quem ela é, ou ela chegaria aonde ela chegou se ela ficasse ouvindo a maioria? Essa é a pergunta. Ela seria quem ela é, ou ela chegaria aonde ela chegou se ela não soubesse exatamente o que o sagrado quer para ela? Você acha que ela sempre ficou... Quando a gente fala de adequado, pessoal, pensa uma massa de modelar, tá? Ou pensa a água mesmo. A água se adequa a qualquer recipiente. A areia se adequa a qualquer recipiente. A massinha de modelar que você colocou, ou a geleca, né? Você tem aquela geleca. A geleca se adequa a qualquer recipiente. O líder para esta geração, um líder que quer estar no centro da vontade do sagrado, ele não vai se adequar a qualquer recipiente. E é isso que acontece comigo e com você. O fato de a gente não se adequar ao sistema tradicional gera incômodo em nós. A águia, né, conta a história que a águia, quando ela tem os seus filhotinhos, como é o nome? A águia, quando ela tem os seus filhotinhos, o que ela faz? Ela tem lá o ninho todo acolchoadinho. Aí depois, à medida que eles vão crescendo, o que ela faz? Ela começa a tirar as penas. Para quê? E aí gera um incômodo muito grande. Para quê? Para que eles comecem a sair do ninho. E se eles não quiserem sair do ninho por livre e espontânea vontade, eles vão sair por livre e espontânea pressão. Ela começa a jogá-los de cima do penhasco para que eles possam começar a desenvolver as suas asas. É claro que ela dá aquele voo rasante para pegá-los antes que eles batam em alguma coisa. Então, é isso que o sagrado está fazendo contigo. Mitzrayim, Egito, Bavel, é um lugar de aperto. O sistema tradicional chega num determinado momento que nos aperta. E o sistema não vai, como pode dizer, o sistema não muda. Nós é que nos mudamos, nós é que saímos do sistema. Essa questão das inadequações, eu não sei se eu já mencionei aqui, mas eu gerenciei uma outra convenção, que é a COMAP, Convenção do Ministério Apostólico e Profético Shalom Lahema, que foi, sim, outro laboratório para a AIN, que é a Aliança Israelita Natsratim. Foi outro laboratório, e aí eu estava dando suporte para um determinado líder, né, para Begônia, para a pastora Begônia, que aí é homem ou mulher, tanto faz. Desculpa, que essa é a parte 2, né? É que você com certeza assistiu a parte 1, senão não dá sequência. Eu já te pedi isso, mas é por sua conta e risco. Begônia, quando eu estou atendendo como psicanalista, Begônia é o nome de todo meu cliente, não importa se é homem ou se é mulher, porque eu não tenho nenhuma cliente Begônia, então, e não conheço ninguém chamado Begônia. E a única Begônia que eu conheci, que foi de uma série, não tem nada a ver com ninguém dos meus relacionamentos. Então vamos lá, e se você se chama Begônia, me desculpa, mas essa aqui é só um pseudônimo, tá bom? Que é literalmente o nome de uma flor. Então, a pastora Begônia, quando eu comecei a fazer techuvá, e é um processo natural, comecei a fazer techuvá, e aí como tá todo mundo do outro lado, Abraham é hebreu, tá? Hebreu, Ivrim significa do outro lado. Se você diz que você é um hebreu, porque por causa da galeria lá dos homens da fé, todos eles estavam do outro lado, nenhum deles estava no meio da multidão não, tá? Nenhum deles, ok? Mas vamos falar disso agora não. E aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer techuvá, eu falei, cara, eu vou voltar para o cristianismo para poder falar para todo mundo, já que na época eu pregava de segunda a segunda, eu era uma pessoa reconhecida. Falei, vou voltar para pregar. E o que acontece? Não deu certo. Por quê? Eu fiquei mal, porque eu já não aguentava mais, estava dando, não era nem comichão, estava arranhando o meu tímpano, entende? Porque aquilo dali já não me satisfazia mais, não fazia mais parte da minha realidade, mas eu queria pregar e abrir os olhos das pessoas ali dentro. E aí, conversando com a pastora Begônia, eu falei assim, caramba, olha só, tá vendo aqui? A Bíblia tá falando para guardar o Shabat. Sabe o que a pastora Begônia falou para mim? Desse jeito. Val, eu sei. Eu já era pastora, mas ela não me chamava de pastora, não.
Até porque, enfim, outra questão ali. Val, eu sei, mas se eu fizer o culto no sábado, ninguém vai aparecer. Gente, eu fiquei... E a pastora... Não é só a pastora Begônia que fala isso não, tá? Pastor que está aqui me ouvindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu isso na Bíblia? Vamos esquecer o contexto protestante. Se você entende que o dia que o Senhor, que o Eterno, que o Sagrado, que o Yud He Vav He determinou é o Shabat, por que você faz culto no domingo? Sabe por quê? Porque se você fizer no sábado, como é que os seus membros vão trabalhar? E aí, como é que vai pagar o aluguel? É isso. Foi exatamente isso que ela falou para mim. Se eu fizer o culto no sábado, ninguém vai vir. E aí, se ninguém vai vir, a minha receita vai diminuir. Tem uma coisa no movimento Natsiratim, tem uma coisa no judaísmo que é maravilhosa. A gente consegue entender de fato que a nossa provisão vem do sagrado. Eu vou falar de uma história que tem várias, mas vou falar dessa história de um rabino. E isso tá no YouTube, tá? Eu não vou lembrar o vídeo agora, eu não tive a intenção dele. Lembrei agora. Ele falou assim: você não está entregando o seu macê, você não está entregando, tá dando a sua tzedakah. Eu realmente espero que você esteja dando em outra instituição, mas que você esteja dando. É assim que a gente lida. Se você não quer dar o seu macê para A, você pode dar para B. No movimento Natsiratim é assim. A gente não oferta por coerção, entende? E se eu não quiser dar o meu macê para o meu rabino e quiser dar para outro rabino, tá tudo bem. Diz para mim onde que você viu isso. Sinceramente, eu queria que você me dissesse. Aonde que você viu isso? Vamos falar numa expressão que você conhece, tá ok? Se eu não quiser dar o meu dízimo para o meu rabino, eu dou para outra pessoa. Se eu não quiser dar minha oferta na instituição que eu estou, eu dou em outra. E tá tudo bem. Se assustou? Eu também me assustei quando eu cheguei. Agora eu não me assusto mais. Tá tudo bem. Outra coisa que aconteceu muito legal foi o seguinte. Só um minutinho. Pessoal, desculpa, tive que dar uma pausa aqui. Às vezes eu penso até que eu estou dando aula ao vivo, né? Eu adoro dar aula ao vivo. Inclusive, deixa eu fazer aqui um gancho. Eu não sei que dia que você vai estar vendo essa segunda parte, mas eu estou gravando no dia 14 de abril de 2025. Quer dizer para você o seguinte, olha aqui, ó, tem Seja Membro. Aqui, ó, opa, aqui, ó, Seja Membro. O que eu quero dizer para vocês? Que essa aula já vai hoje para a aula de membros, dia 14 de abril. Não sei que dia que você vai ver. Possivelmente você vai ver essa data depois do dia... Essa está sendo a terceira ou quarta aula. Você vai ver lá depois do dia 20 de maio, mais ou menos. Entende? Só que ela já vai estar na área de membros. E hoje à tarde eu devo gravar mais uma ou duas aulas. Ou seja, eu gravo e coloco na área de membros. Ou seja, os membros da nossa comunidade, além de vários outros cursos que eles têm lá disponíveis, da nossa academia, deixa eu colocar aqui, na AIN Academy, além de vários outros cursos que eles têm lá, disponíveis também, são 3 cursos de cara disponível, entre outros, que é Voltando à Origem, a gente vai fazer o Talmidut Adam para quem quer ser enviado, e temos outros lá também. Então, assim, fica aí a dica. Fora que a gente tem uma comunidade onde todas as dúvidas, perguntas e a gente realmente se comunica através da nossa comunidade. Então fica aí a dica e a orientação para que você possa fazer parte e ser acompanhado de perto por mim. Eu espero que você consiga ouvir, porque começou a chover aqui. Eu espero que isso não seja um impeditivo. Então vamos lá. E assim, ainda dentro dessas coisas absurdas, né, que eu vejo no movimento, no judaísmo, porque isso não é do movimento Natsiratim, isso é do judaísmo, é uma cultura, sabe? E quando eu falo judaísmo, eu estou falando não de religião, eu estou falando do estilo de vida, sabe? Que o sagrado trouxe pra gente. Porque o que acontece?
todos nós, é incrível isso, todos nós somos provados e aperfeiçoados o tempo todo. O que eu quero dizer? O rabino, vamos colocar assim, o líder da congregação, ele é ele é provado o tempo todo para entender que é tzedakah, que é as ofertas, que a macer, né, que é o dízimo, que a receita da sinagoga não vem dos membros, vem do Eterno. E eu, como membro, vamos colocar assim, sou provada o tempo todo, por quê? Porque não sou eu a responsável, na palavra não é responsável, mas sim também, e por um lado sim, por um lado não, é meio complexo, mas eu não sou a responsável em fazer a coisa dar certo, né? E quando eu falo a coisa dar certo, deixa eu explicar, porque isso aqui é complexo, tá? Eu acredito piamente que se eu tenho X reais para contribuir, eu prefiro contribuir no local que eu estou aprendendo e comendo, né? A semente, né? Eu não posso comer meu pão, eu tenho que também semear. Então eu tenho esse cuidado, mas eu já peguei o meu macê e dividi entre locais e tá tudo bem. Agora, o que não dá para eu fazer é deixar de dar o macê, deixar de dar tzedakah no local que eu estou congregando para dar para uma outra instituição que não tem nada a ver com Torá e Mitzvot, porque eu não vou estar investindo no reino, porque isso é visão de reino. Uma outra coisa muito louca que aconteceu, um Rosh é cabeça, é líder, né? Um Rosh, ele estava numa sinagoga, né? Numa Kehilá. Kehilá é congregação, Kehilá, Kahal, congregação. E aí um membro da congregação falou assim: Rosh, o Talmud diz que Talmud é a nossa enciclopédia, os grandes sábios escreveram e nos aperfeiçoam até hoje com seus escritos lá. Se me falha a memória, porque avô te diz que deve fazer um rabino para si. Rabino é professor. E eu queria que o senhor fosse meu rabino. Isso dentro da... Ó, deixa eu falar, deixa eu até tirar aqui. Ele fez esse pedido dentro da sinagoga que ele congrega, e esse meu amigo Rocha estava lá também. Porque a gente tem um grupo, né, de estudos e tal, e aí eu fiquei assustada. E aí o que o Rocha fez? E aí eu vou dar nomes, o Rocha Yohanan fez, foi lá, conversou com o rabino dele, falou: você já falou com o seu rabino? Sim, já falei. O que ele falou? Não tem problema nenhum. Aí o Rosh Yohanan foi lá conversar com o rabino. Aí o que o rabino falou? Não, Rosh, não tem problema nenhum. O Talmud diz que a gente deve fazer um rabino para si. E ele te escolheu fazer um rabino fazer o rabino dele. Gente, eu com essa cabeça. Imagina, eu sou a pastora da igreja XYZ. Aí os meus membros, 1 membro, 2, 3, 5, 10, falam assim: olha só, eu quero que fulano de tal me pastoreie. Nunca, num contexto cristão. Isso é chamado de rebeldia, de milhares de coisas. No judaísmo, não. Porque uma coisa é você ter alguém para você estudar, para você crescer. E a gente tem muito uma expressão chamada rabruta, que é um parceiro de estudo. Então não tem problema nenhum. E ele vai continuar, vamos usar uma expressão aqui popular, congregando na sinagoga dele. Só que ele vai ter uma pessoa para ensinar ele. Coloca aí nos comentários se isso acontecesse contigo. Ou não responde isso não, porque eu sei que é bem constrangedor. Você acha que isso é normal ou é muito estranho? Escreve de verdade, sabe? Mas se colocando no lugar do pastor, tá? Que você é o pastor dessa ovelha. Não de que você é a ovelha que vai achar um rabino para você. Vai nessa posição. Você é o pastor e tem lá a Radassa, que é a sua ovelha, dizendo: olha, eu vou continuar congregando aqui, mas eu quero que o outro me pastoreie. Como que seria para você? Seja honesto. Coloca aí nos comentários. De verdade, e eu já estou nessa jornada já desde 2011, então já são 14 anos nessa jornada, e sinceramente, para mim é estranho.
Sinceramente, para mim foi estranho, né? Porque eu só ouvi falar disso uma vez e de lá para cá eu fui entendendo isso melhor. Na AIM, a gente instrui as pessoas ao seguinte: se você faz parte de uma congregação, converse com o seu líder, explique, blá, blá, blá. E continue dando o macer lá, continue dando o dízimo lá, continue dando a oferta lá, continue fazendo tzedakah lá. A gente instrui isso, ok? Só para deixar claro. Se você faz parte de uma congregação, se você faz parte da igreja XYZ, continue entregando o seu dízimo na sua igreja, continue entregando a sua oferta na sua igreja, tudo isso. Você pode estudar com a gente, pode ser membro da AIM, você pode ter todos os estudos, participar da nossa comunidade e permanecer, aspas ou não, com a sua carteirinha de membro de lá. Tá? Ser membro da AIM não significa que você vai largar a sua igreja para vir para a AIM. E para ser honesto, não vai ser agora. Mas a tendência é que isso aconteça. Não especificamente na AIM. Você pode ir para uma outra sinagoga, uma outra corrilá. E a nossa proposta é que você também tenha todo o ensinamento para que a gente possa, através de você, conquistar as nações. Resumindo. Tá bom? Então, esse é um dos censos de inadequações que eu também já vivi. Existe uma outra questão aqui, ainda estou no tópico 4, existe uma questão aqui que é muito interessante dentro desses sinais, é que o número 8, no meu caso, ele é o número que me persegue. Só fazendo um paralelo aqui, uma contextualização, se você é novo aqui nesse estudo, nesse curso, né, saindo de Babilônia, a jornada do despertar, eu falei na nossa primeira aula que o Eterno trabalha com a gente com peças de um quebra-cabeça. Cada hora ele nos dá uma peça. E eu estou te mostrando as peças do meu quebra-cabeça para você conseguir me acompanhar e entender por que eu estou aqui hoje e por que eu estarei aonde estarei amanhã, tá bom? Então, assim, o número 8 é um número que me persegue. E o 8, ele representa novos começos, que é o Shemini. Nós temos uma paraxá fantástica aqui, um estudo fantástico, exatamente da paraxá Shemini, que, óbvio, vai falar do número 8. Então, tem ali esse estudo completo. Então, por exemplo, eu sou nascida e criada numa casa que é o número 206, que vai dar 8. A minha mãe, Magali, mora numa casa que é 224, que dá 8. Eu, hoje, moro numa casa que é 251, que dá 8. Eu morei lá em João Pessoa, o endereço XYZ, número 800, que dá 8, bloco 62, que dá 8, apartamento 401 no terceiro andar, que vai dar 8. E detalhe, tá? Eu confesso que o local que eu moraria, por ser o número 800, você não, é aí que eu vou morar, que eu já sei. E qual seria o apartamento, não me importa, eu sei que é aí. Então, assim, quando eu vejo o número 8 na minha vida, eu já paro sabendo que ali literalmente é um sinal do sagrado para a minha vida. Então, e não é numerologia, não é numerologia pensando assim, ela adora números. Não, não é isso. Existe uma interpretação, uma arte de interpretação bíblica chamada Gemátria, tá? Onde os números, eles se correspondem, eles vão formar as palavras, elas se tornam números e aí vai ter uma correspondência. Por exemplo, a palavra Tov é número 8. Então, tudo que você vê, Tov é bom, tudo relacionado ao número 8, palavras, frases, vai estar conectado com o que é bom, tá bom? Por quê? Porque no hebraico a gente não tem número 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 e assim vai. Não, no hebraico a gente tem cada letra, ela é o número. Então, Aleph é 1, Bet 2 e assim vai, tá ok? Então, sinais não compreendidos pelos outros, também é sobre isso que a gente estava falando. Então, desde a minha juventude, a dor de não ser compreendida, o que parecia profundo e divino para mim, parecia estranho ou sem sentido para os outros. Então, assim, eu percebia muito isso. E com isso, eu estava falando lá na parte número 1, lembrei agora, que as pessoas já me perguntaram uma vez, dentro de um estudo que eu fiz, qual é a maior, de uma entrevista que eu dei para um estudo que uma pessoa fez, qual era a maior dor de um líder. Eu falei qual era a minha maior dor.
que era o quê? A solidão. Porque eu sempre vivi sozinha. Eu sempre, por mais que eu tivesse pessoas caminhando comigo, sempre era uma única pessoa e depois eu ficava sozinha porque os nossos caminhos, eles se abriam. Por quê? Porque também tem o pior de tudo, tá? Que é o pior de tudo. O Eterno, para mim, o Eterno, por exemplo, eu estou nessa fase. O Eterno me dá uma revelação profunda e eu preciso compartilhar com alguém e o Eterno fala para mim, não fala. Então, um líder, ele é incompreendido e também, às vezes, ele tem que fazer literalmente ouvido de mercador e, por um lado, disfarçadamente, ele tem que ir com a maioria. Porque se ele for, dependendo da situação, ficar batendo de frente o tempo todo, ele vai ser chamado de chato, de estantarrão, entre outros pejorativos de quem não está na mesma vibe, na mesma sintonia. E aí, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver Noé, quando ele está no seu processo de construção da Teivá, né? Olá, Teivá, entre na arca. Teivá, que é a arca. Então, aqui a gente trabalha também a questão da rejeição, a questão da gente falar e ninguém ouvir. Noé, quando eu falei isso no vídeo passado, o Eterno falou para mim o seguinte, que foi muito duro. Quem foi que te disse que você só vai pregar para a salvação? Porque o que eu aprendi, né, no sistema tradicional? Que a gente está aqui para ajudar as pessoas a serem salvas, que a gente não salva ninguém ou salva, né? Nós salvamos sim. E eu vou explicar. Você é a salvação que a pessoa está esperando, porque a palavra Yeshua, né, vem do Yeshua, que é a salvação. E no judaísmo, no contexto hebraico, salvar não significa levar alguém para morar no céu. Não vou entrar nesse mérito aqui, se a gente vai ou não vai para o céu agora. Não é isso, morar no céu. Então a gente acha que Yeshua ele veio para nos salvar, para levar para morar no céu, mas na verdade não. Yeshua veio nos salvar de quê? Dos nossos pecados, que a gente já leu lá em 1 João, né, Yohanan Aleph 3:4. Yeshua veio nos salvar da transgressão da Torá. Então, hoje eu sou a salvação do Eterno para a sua vida, porque eu estou aqui hoje te ensinando a como cumprir Torá, por exemplo. Entende? Esse curso vai ter também essa premissa. Então, e eu falei no vídeo passado, você é Yeshua, você é a Yeshua para quem está do seu lado, entende? Você é a Yeshua para quem tem que ser, na verdade não, vou te falar diferente, tá? Você tem que ser, não é que você é, não, você tem que ser, é obrigatório, é imperativo, você tem que ser a salvação de Yeshua, a salvação do Eterno para quem está do seu lado. Você tem que ser a Yeshua do Eterno para quem está do seu lado. Mas o que é Yeshua? Salvação. O que é salvação? Salvação não é você literalmente morrer para que alguém possa viver. Mas ser a Yeshua do Eterno é ser como o Rabino da aula passada, é ser como Yoná, é ser como Yeshua. O que Yeshua fez? O meu Rav, o Davi Shentov, ele falou uma coisa muito profunda. Yeshua, ele não deu a morte dele por nós, ele deu a vida. Isso eu já sei, Radassa, qual a novidade? A novidade é que a gente acha que dar a vida é morrer. Não, dar a vida não é morrer. Dar a vida é deixar de viver o que ele queria viver. Entende? Supondo que, eu dou sempre esse exemplo, né? Eu adoro teatro. Supondo que Yeshua quisesse ir para o teatro. É deixar de ir para o teatro para poder salvar alguém. Por exemplo, esse rabino do vídeo passado, ele literalmente deixou de viver a vida dele para salvar uma menina. Ele foi Yeshua para aquela menina. Ele foi Yeshua para aquela menina. Eu já fiz vários momentos de tson. Tson é jejum. Eu já fiz vários... Desculpa, tson não é jejum. É afligir a alma. Tson é afligir a alma, que a gente vai chamar popularmente, né, no cristianismo de jejum. Então, eu já afligi, e Yeshua afligiu a alma dele, eu já afligi a minha alma várias vezes por outras pessoas, e para que elas tivessem Yeshua, ou seja, eu fui a Yeshua do Eterno para aquela pessoa, fui a salvação do Eterno para aquela pessoa. Pessoal, isso é muito complexo, você está conseguindo entender? Coloca aí nos comentários, ou então compartilha lá na nossa comunidade, para que a gente possa ter esse filtro aqui, se você está conseguindo compreender. Então,
De novo, não espere Yeshua voltar, não. Você é Yeshua. Você é Yeshua e você é a Yeshua, a salvação, tá? Então, Noah, quando ele... Aí o Eterno falou para mim isso. Quem te disse que você vai pregar só para salvação? E aí tem uma questão profunda para falar sobre a alma, que ainda não é o momento, nós não temos ainda recipiente sobre isso, mas existem almas que vieram exatamente para ser condenadas. Entende? Porque é de um ticum que elas estão passando. Eu sei que isso é profundo, complexo, não vou entrar nesse mérito. Desculpa jogar essa bomba na sua cabeça. Então, quando Noah, ele começa a pregar como? Fazendo a teivá, 120 anos preparando lá a arca, e o povo só rindo, debochando dele, ele foi rejeitado entre milhares de outras coisas. E não é assim que é com a gente também? Só que basta saber se a gente está sendo rejeitado porque a gente está no centro da vontade do Eterno ou não. Porque tem os dois lados da moeda. Existem aqueles que nos rejeitam porque isso vai ser para a condenação deles. E também existe o fato do Eterno não deixar ninguém chegar perto da gente, porque a gente não vai ser Yeshua para aquela pessoa. Isso é profundo. Isso é profundo. Às vezes a gente o nosso ministério não cresce porque nós não estamos no centro da vontade do sagrado. Então, para a gente não prejudicar as pessoas, o Eterno não deixa elas chegarem até a gente. Então, preste atenção nisso. Então, é isso que essa é a questão do tópico 5, tá? Então, quando as pessoas... Pensa o seguinte, agora, eu tenho certeza absoluta que eu estou no centro da vontade do sagrado. Eu sei que vai gerar um tom de que isso não é para você. O que eu vou falar agora não é para você. Porque eu sei que vai gerar... Eu não gosto dessas coisas que parece que está ameaçando a pessoa. E se você não ficar, você vai para o inferno. Não é isso, não. Não tem nada a ver contigo. De verdade, não tem. Diante do sagrado, não tem. Porque você está aqui. Você está aqui. Não é para você. Eu estou falando de pessoas que não querem ouvir. Eu conheço uma pessoa que eu não falo nada. Porque eu já tentei falar, não, eu não quero ouvir. Para ela, é para condenação. Porque ela já falou, não quero ouvir. Por mais que você vai ver esse vídeo hoje, eu vou falar assim, pô, isso não tem nada a ver comigo, eu vou embora. Você ouviu. Você aqui, ó, já está aqui há 31 minutos ouvindo. Aí você fala assim, não, isso não é para mim, não. Mas daqui a um tempo, você vai lá, vai ouvir outra coisa de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, porque você está movido a isso. Essa pessoa específica que eu estou falando, não, ela não está movida, ela simplesmente não quer. Ela já tomou a decisão dela, eu não quero. Para ela, isso pode ser para condenação, o que é muito triste. O que não é o seu caso. Consegue entender? Que não é o seu caso. Você está na busca. Você está aqui, você está na busca. Como eu já falei, esse vídeo é para líderes. Você está na busca. Você está na busca. Se você está na busca, quem busca? Batei, abre-se-vos-á, buscar e encontrareis. Você vai encontrar. Tá? Então, o fato de não ouvirem é sinal de juízo, pois ouviram a voz da verdade e recusaram, as fãs de Noa. No tópico 6, diz o seguinte, a separação como processo e não punição. A gente precisa também ter um entendimento progressivo, tá? Um entendimento progressivo de que o isolamento espiritual não é uma rejeição divina, mas um posicionamento para a santificação e autoridade. Aqui, pensando especificamente em líderes cristãos, e aí eu estou falando bem voltado para o assembleano, eu vou dar esse termo, e eu sei que você está entendendo que eu não estou... Eu vim da Assembleia, tá, gente? Já deixei isso claro aqui. E, de novo, amo a igreja que eu fiz parte, no período que eu fiz parte, que eu posso falar. O cristão, ele tem essa... E é bíblico, tá? A questão de ir para o monte, ficar no monte, essa coisa, isso é bíblico, isso é bíblico. Eu acho que a gente perde muito, no judaísmo, né? A gente perde muito, porque a gente não tem muito essa prática. A nossa prática de isolamento é outra, né? Eu gosto muito de, por exemplo, eu estou morando na Abolição, então eu vou para o Engenhão caminhar, que é para eu orar. Quando eu estava em João Pessoa, eu ia à praia. Aqui também eu vou à praia, mas eu vou muito menos. Em João Pessoa ia muito mais, para poder caminhar, tomar banho também.
tudo mais, me divertir também, mas aqui eu vou pro Engenhão para caminhar. Então a nossa prática é muito dessa, de caminhar ao ar livre, sabe? De fazer Itbodenut, porque eu sempre confundo Itbodenut com Itbodenut, sabe? Eu confundo. Então essa prática porque orar também é meditar e orar é a mesma coisa. Então essa prática meditativa no meio da natureza, então a gente tem essa prática, entende? Não muito de ir pro monte, até porque o monte hoje, para nossa perspectiva, ele já ficou um pouco mais poluído, entende? Um pouco mais poluído. Poluído não de sujeira, mas enfim. Então, assim, não estou dizendo para você nem ir para o monte, não, tem nada a ver, tá? Essa é a sua prática, é assim que você se conecta com o sagrado, tá beleza. Eu nunca gostei muito de ir para monte, nunca fui muito. Quando a gente construiu nossa casa aqui, sim, eu ia direto para o monte. Foi um propósito que eu fiz, eu gosto muito de fazer propósitos com o sagrado. Então a gente precisa entender que esse isolamento que às vezes o Eterno nos leva para esse lugar de isolamento. Então a gente precisa entender que isso não é uma punição ou uma rejeição dele, mas sim um tempo. Isso é importante. Um tempo é uma janela, é um momento de preparo para que a gente... Yeshua fez isso, né? Ele ficou no deserto, né? Não só no deserto, mas o que ele fez dos 12, né? Dos 12 até os 30 anos, quando ele aparece. Então, dá 18 anos, né? Esses 18 anos de isolamento dele, que ele estava lá nos bastidores para que ele pudesse fazer algo. E ele mesmo, diz a palavra, se não falha a memória, em Marcos 3 ou 4, que ele foi para o monte, aí orou para escolher quem queria para si, que óbvio o Eterno foi mostrando para ele. Então é importante, a gente precisa entender que às vezes o Eterno também nos leva para um monte que como eu posso explicar? Um monte que não é físico, né? Ele nos leva para um isolamento onde ele mesmo tira todo mundo do nosso redor para que a gente possa se concentrar e ouvir a voz dele. Às vezes eu estou orando e quando eu estou muito perturbada, sabe assim, que é muita coisa na minha cabeça e literalmente muitas vozes, eu falo, Senhor, cala todas as vozes, as exteriores e a interior, aí coloca a mão no meu peito, para que eu possa ouvir somente a sua voz. Então, às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, essa é a perturbação que eu estou falando. E a gente fica muito aturdido. E aí o Eterno nos leva para esse deserto espiritual, para que a gente possa se renovar. Falei disso, me lembrei da águia. A águia, quando falei do filhote, né? Mas a águia, o que ela faz quando ela tá ficando velha? Ela vai pro mais alto, penhasco mais alto, com o seu próprio bico, ela vai tirando todas as penas, tira suas garras e depois bate com o bico na rocha para o bico cair e ela fica ali, horrível, toda despelada e blá blá blá, nua, né? Fica nua, vamos colocar assim, ela fica nua, mas depois ela se renova. Por isso que o Eterno falou lá em Yeshayahu 40, Isaías 40, que a gente seria como a água. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia e tudo mais. Então, outra coisa também, que é esse penhasco, né, vamos colocar assim, que o Eterno nos leva, é um preparo oculto, exatamente como ele fez com Moshe em Midian, e também já tinha mencionado Yeshua no deserto. O que Moshe, ele mata lá o egípcio, achando que dessa forma ele libertaria o povo. O que o Eterno faz? Vai embora daqui, vai para Midian, fica lá 40 anos se preparando com Itró, com o seu sogro. Então o Eterno faz isso. E é importante a gente entender, eu falei no vídeo anterior, da minha vivência da família, aquela coisa toda. A gente também precisa entender que todas as experiências que a gente viveu, de fato, é um preparo para o que a gente vai viver, está vivendo e vai viver. Então o que eu vivi ontem me prepara para hoje, o que eu vivi hoje me prepara para amanhã e assim sucessivamente, tá certo? Então... tudo. A topada que você dá, o espirro que você dá, como você reage ao que acontece, tudo isso, tudo é um preparo. Então, se você não viu, veja o vídeo anterior, é a história do leite, que é uma delas, tá? Bom, uma outra coisa importante, que para mim é muito difícil, né? É a promessa de que o tempo da revelação viria e está vindo. A gente estudou, tá aí no nosso Voltando à Origem, vê lá a playlist Voltando à Origem,
os 4 últimos vídeos, eles são fundamentais para o que eu vou falar agora. A gente tem o chamado Olamot. O que é o Olamot? Olamot é o mundo, são mundos, tá? Então a gente tem uma sigla chamada Abia, que é o quê? O primeiro mundo é o mundo da emanação, que é o Atzilut, é o mundo da emanação. É onde a vontade do Eterno é soberana, suprema. Então, é o mundo da emanação. Depois a gente tem Beriá, que é o mundo da formação. E depois a gente tem o mundo da criação e o mundo da ação. Então, Beriá é o mundo da formação. É onde o que está em Atzilut, que é a ideia absoluta. Um exemplo qualquer, vou fazer o mundo. O Eterno falou, vou fazer o mundo. Isso está lá na emanação, vontade absoluta dele. Quando ele falou para mim, você vai para Angola, eu vou para Angola, é a vontade absoluta dele. Quando ele falou para mim, você vai para... como é o nome? Você vai para Israel, eu vou a Israel, é a vontade absoluta dele. Você vai, enfim, entende? Então, assim, a vontade absoluta dele está lá no mundo da emanação, ponto, vai acontecer. Fiel é o que chama, na qual também fará, 1 Tessalonicenses 5:22. Depois, para isso, aí tem 4 mundos, ok? Aí depois do mundo da emanação, tem outro mundo que é o mundo da formação. Ou seja, o Eterno tem a ideia, vou fazer o mundo. Aí vem a pergunta, como? Formação. Então ele começa a formar dentro dele toda a estrutura, tá? Toda a estrutura. E é assim com a gente, caramba, eu quero comprar uma roupa. Ponto, vou comprar uma roupa. Vou comprar uma blusa. Tá, vou comprar uma blusa. Mas que blusa que eu vou comprar? Formação, tá certo? Mundo da formação, a Bia. Depois nós temos Yetzirah, que é o mundo da criação. E então, a partir do momento que eu já sei que eu vou comprar uma... Vou fazer o mundo. Opa, vou fazer o mundo... Vou fazer uma roupa. Vou fazer uma roupa, vai ficar melhor para mim, tá? Ou um arquiteto, vou fazer um prédio, ok? Então, já sei, vou fazer um prédio. Quero fazer um prédio. Tá. Vou fazer como? Aí, formação. Aí, o que eu faço? Eu pego o papel, o lápis e começo a fazer lá os rascunhos, né? A planta. Formação. Criação. Eu já começo a fazer o quê? Eu começo já a fazer a maquete. Já começo a fazer a maquete. Já começo a ver, caramba, eu vou comprar essa areia, essa terra, esse ladrilho, esse revestimento, e aí vai. E quando chega em Asiá, que é onde a gente está, contrata os pedreiros para levantar o prédio. Ok? Isso tudo para quê? Quando o Eterno fala com a gente, eu falei isso lá na introdução dos Olamot. Quando o Eterno fala com a gente, é tão claro, é tão claro, é tão claro, é tão claro, não resta dúvida que a gente pensa que vai acontecer amanhã. Em 96, o Eterno falou para mim que ele me levaria para Angola. Tudo que eu fiz foi focado em Angola. 3, 4 meses depois é que eu criei um YouTube que eu nem alimento para YouTube Angola. Consegue entender? Deixei só os vídeos lá rodando. Angola. Tentei de tudo quando eu fui para a Missão Cristã Mundial, MCM Povos, ir para Angola. Não fui. O mais próximo de Angola que eu cheguei foi ter uma igreja em Moçambique. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, eu queria ir para Angola, fui para o Paraguai, né? Totalmente oposto. Então, falando de missões. Então, mas eu sei que eu vou em Angola. Como? Quando? Não sei. Porque ainda está não sei em que fase, mas está ainda num desses mundos, tá certo? Possivelmente o da criação. Porque eu já estou me movimentando para ir para lá. Me movimentei esse tempo todo para ir para lá, de 96 até agora. Então, quando o Eterno fala com a gente, vai acontecer, mas precisa passar por esses 4 mundos, que eu também poderia chamar de 4 níveis. Para concluir a nossa aula de hoje, nós precisamos, não sei se você, espero que você tenha visto a aula anterior, o que acontece? A gente consegue conectar a primeira voz ao chamado atual. Então, assim, e a primeira voz, claro que é a primeira voz perceptível, né? Eu diria que o primeiro entendimento que eu tive, eu falo agora de forma consciente, seria esses sonhos que eu tive, né? De todos os lados que eu vou, quando eu paro, eu estou diante da igreja. Mas é claro que possivelmente isso já veio, isso vem depois de eu ter feito, possivelmente, eu não tenho data certa, tá? De eu ter feito a primeira comunhão,
que eu tinha 11 anos. Então, assim, o fato de fazer a primeira comunhão e outra coisa, por exemplo, lembrei aqui, tá? Quando eu era já bem mais velha, eu rezava, eu falava assim, ó, não deixa na época eu falava mendigo, né? Não deixa os mendigos, que é morador de rua, ou em situação de rua, não deixa os mendigos passarem fome, não, eu passo por eles. Então, assim, meu coração já pendia para a questão social, mas eu não tinha conhecimento, né? Não tinha. E hoje eu vejo o quão voltada para as questões sociais eu sou. O quanto que, de fato, eu tenho dificuldade, muita dificuldade de ver alguém passando necessidade. Muita, 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 muita. Qualquer necessidade. A Bíblia, aí, olha só, uma vez eu falei isso num vídeo, né? Que a Bíblia fala que os pobres a gente sempre vai ter com a gente, mas pobre significa necessidade de alguma coisa, ou seja, a Xuxa tem necessidade de alguma coisa, então a Xuxa é pobre. O Elon Musk, ele tem necessidade de alguma coisa, por incrível que pareça, mas tem. E isso faz dele um pobre. Então, quando Yeshua fala que os pobres sempre estarão com a gente, não significa que a gente vai ter pessoas passando fome do nosso lado. Yeshua falou que os pobres sempre vão existir. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ver uma pessoa passando por necessidade é uma coisa que é complicada para mim. Então, isso por quê? Porque desde lá da infância, como migalhas, né, ou pistas, né, para não falar de um quebra-cabeça, como pistas, o Eterno já ia me falando de uma maneira extremamente sutil, mas foi ganhando forma com as experiências espirituais e sonhos proféticos que eu tive. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar, deixa eu ver aqui. Na próxima aula, nós vamos falar ainda mais sobre a escada de Jacob e fazendo especificamente a conexão entre os mundos, né? Entre os Olamot e também com a missão dos Talmidim. Quem são o que é um Talmidim? O que é um Talmid? Talmid no singular, Talmidim no plural. O que é um Talmid? Talmid é um discípulo. E um Talmidim, os Talmidim, são os discípulos. Então, na próxima aula, nós falaremos sobre a sua missão como um Talmid, tá? E aí, para a gente finalizar, eu queria ler aqui para vocês Romanos 8:19, que diz: a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Elohim. Então, toda criatura está ansiosa, está se condoendo, tanto na expectativa quanto na dor, te esperando para que você possa começar a pregar a verdade, o Emet. Emet é verdade, a verdade do sagrado, verdade com letra maiúscula. Pregar com a ótica pregar com a ótica de um rabino judeu. E de quem eu estou falando? Estou falando de Yeshua. Yeshua era rabino e ele era judeu. Yeshua não era romano, tá? Yeshua era judeu. Então comece a pregar com a ótica de Yeshua. Toda criatura está ardendo nessa expectativa. E como que você pode pregar? De algumas formas. Por exemplo, se você ainda não sabe o que você vai falar, você pode compartilhar os nossos vídeos. Você vai estar pregando, você vai estar ajudando a levar a palavra. Outra coisa que eu estou colocando aqui na tela, você pode nos enviar uma oferta, uma tzedakah. E existe uma outra oferta que você pode fazer, que eu vou chamá-la de dupla. Você pode orar por nós, se você não tem uma tzedakah para enviar. E sim, não tem que ser de milhões, pode ser de milhões, mas se você tem uma tzedakah de R$1 e você quer contribuir, envie sua tzedakah. Mas você pode contribuir também é tzedakah. Você pode e deve orar por nós, entendeu? Deve. Você pode orar por nós, você pode compartilhar esse vídeo, porque isso é uma tzedakah, e você também pode parar para ouvir alguém, simplesmente para ouvir, sem querer opinar, sem querer fazer nada disso, tá? Então tá aí, ó, passando na tela os nossos contatos, tem aí a Academy para você poder estudar conosco, tem aqui, ó, para você se tornar membro, tá? E também se você conhece alguém que esteja passando por questões emocionais e precisa de suporte, não é pessoa que tá morrendo, pessoa que precisa de suporte emocional. Dentro da AI nós temos a Clinicamente Renovada com uma equipe de profissionais que vai poder atendê-los. E, claro,
a imersão Líder Training, que você pode levar para a sua igreja, para a sua sinagoga ou para a sua empresa, tá certo? Bom, queridos, outro versículo aqui para a gente poder de fato finalizar o livro do testemunho do discípulo amado, que é o Yohanan 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, tá certo? As ovelhas do sagrado, as ovelhas de Yeshua ouvem a voz dele e segue. Seguir é fazer o que ele faz. E é isso que nós temos por hoje, tá certo? Então, que o Eterno continue te abençoando. Na próxima aula nós nos vemos. Shalom, shalom. Lehi traot.